Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Até o versículo 8, uma breve recapitulação, porque nós estamos estudando. Nós chegamos aqui no capítulo 15, o que é conhecido como o centro do discurso de despedida de Jesus. Jesus vem desde o início, do que é conhecido como o discurso de despedida, falando do seu amor, falando sobre permanecer nele, e agora em o que é conhecido como o centro, Jesus vai se auto-intitular a videira verdadeira. A princípio, pode parecer uma metáfora, ou melhor, uma parábola, como tantas outras que Jesus usou, ou que João descreveu para nós, narrou para nós no decorrer do seu evangelho. Mas essa porção do evangelho de João, ela tem uma centralidade não somente por estar no meio do discurso, mas também por ser algo extremamente representativo e ao mesmo tempo teológico. Por quê? Porque é o último eu sou da série dos 7 eu sou que Jesus se autoproclama, Nós vimos, por exemplo, que o eu sou tem uma ligação, uma conexão direta com o eu sou, que é a revelação de Deus a Moisés no Monte Sinai. Quando Deus manda então Moisés retirar o povo do Egito, e Moisés diz: irei em nome de quem? E Deus se revela a Moisés com seu nome pessoal: você irá em nome do eu sou, o ego eimi. E em João nós temos 7 vezes Jesus se auto-intitulando o eu sou. Em alguns determinados eventos, eles vão pegar em pedra para apedrejar Jesus, porque era heresia. Eles diziam: ele se diz como Deus. Então, o primeiro elemento que nós temos aqui é justamente o 7º eu sou da parte de Jesus. Ele diz que ele é a videira, e não somente a videira, mas a videira verdadeira. E o que Jesus quer dizer com isso? Não é simplesmente, como falei, uma metáfora, como se Jesus quisesse dizer alguma coisa e usasse uma árvore, uma videira ou algum outro tipo de vegetação que estivesse à disposição para ilustrar o que ele queria dizer. Mas Jesus vai trazer esse elemento do Antigo Testamento e vai aplicar a si mesmo, porque a videira no Antigo Testamento era Israel. Sempre foi Israel, em todo o Antigo Testamento, toda vez que a videira era usada como exemplo de povo. Eu posso citar para vocês aqui, e a gente pode ler o Salmo 80, a partir do versículo 8 até o 17. Quem quiser abrir, abre aí e lê para a gente. Salmo 80, 8, 17. Hoje nós vamos usar um pouquinho mais a Bíblia, Salmo 80,
do 8 ao 17. Eu posso ler aqui. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Tu lhe preparaste o lugar. Ela lançou profundas raízes e encheu a terra. Os montes cobriram-se com sua sombra, e os cedros de Deus com os seus galhos. Ela estendeu sua folhagem até o mar e seus brotos até o rio. Por que derrubaste suas cercas, para que todos os que passem pelo caminho colham suas uvas? O javali da floresta a devasta, e os animais selvagens alimentam-se dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende do céu, vê e cuida dessa videira, a videira que tua mão direita plantou, o ramo que fortaleceste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada. Eles perecem pela repreensão do seu rosto. Que tua mão esteja sobre o que está ao seu lado direito, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Esse é um exemplo, né, da videira que é Israel e que não dá o devido fruto que deveria dar. Esse salmo é interessante e eu escolhi ele apesar de terem outras passagens, inúmeras passagens tratando Israel como uma videira, porque o salmista fala da videira que não produziu e que foi lançada aos animais e foi deixada, né, sem o cuidado devido por não estar produzindo. E ele conclui dizendo que a mão do agricultor, no caso Deus, está sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E no Salmo é bem interessante porque mesmo os rabinos identificavam aqui o filho do homem como o Messias, que seria a tipificação da videira que Israel não foi. Então Israel deveria ser a videira de Deus, que produziria frutos, né? Uvas doces, que produziriam cachos abundantes, mas Israel nunca o fez. Por isso que toda vez que ela é tratada como videira no Antigo Testamento, ela sempre é a videira que não produz, é sempre a videira que só produz uvas bravas, é sempre a videira que não era o que Deus gostaria que ela fosse. Nesse Salmo 80, por exemplo, o salmista vai dizer que Deus trouxe a videira do Egito, falando do Êxodo, e plantou num solo, né, que ali, tipificando a terra prometida, expulsou as nações, cuidou da terra, mas a videira não produziu. Portanto, Jesus, no versículo 1 do capítulo 15, vai dizer: eu sou a videira. A videira não é Israel, porque Israel nunca produziu. A videira não é Israel porque ela não foi a videira que Deus gostaria que ela fosse. Por isso, a partir de agora, Jesus está dizendo: eu sou a videira que produz bom fruto. Eu sou a videira, não somente qualquer videira, mas a videira verdadeira. Jesus, ele é, nas suas palavras, o que Israel não foi. Jesus, ele é o canal pelo qual as bênçãos de Deus podem ser derramadas sobre os homens, o que Israel não foi. Jesus, ele é a luz para as nações, porque ele é a videira de Deus, o que Israel não foi. Então, para que a gente fixe a ideia que não é somente uma metáfora, é algo real que está acontecendo, porque Israel, como povo escolhido de Deus, falhou e não produziu o fruto que Deus gostaria que ela produzisse, que foi ser luz para as nações, ser justamente o derramar de bênção sobre a vida dos homens através de um relacionamento intenso e verdadeiro com Deus. Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Agora Jesus vai usar uma nova citação. Eu vou usar algumas aqui, né, para não ficar cansativo. Eu sei que ler a Bíblia nunca é cansativo. E você tem o celular, pode ir bem mais rápido do que eu aqui com as páginas. Mas Jesus está, na verdade, usando Isaías 15, versículo do 1 ao 7. Abra sua Bíblia em Isaías 15, versículo do 1 ao 7. Desculpa, Isaías 5, do 1 ao 7. Falei 15, né?
É só um númerozinho diferente aí. Diferença. Diz assim, versículo 5, Isaías 5, desculpa, capítulo 5, versículo 1. Quero cantar ao meu amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha, uma colina fértil. Ele preparou a terra, tirou as pedras, plantou excelentes vinhas e construiu uma torre no meio dela. Também construiu um lugar, esperando que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço-vos que julgueis entre mim e a minha vinha. Que mais poderia se fazer a minha vinha, que eu não tenha feito? Por que veio a produzir uvas bravas, quando eu esperava que desse uvas boas? Eu vos contarei o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pastagem. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. E farei dela um deserto. Não será podada nem cavada. Nela crescerão sarças e espinheiros. E darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são sua plantação predileta. Ele esperou justiça, mas houve sangue derramado, retidão, mas houve clamor por socorro. Na citação de Isaías, Deus ele é o agricultor. Israel, a vinha, que Jesus vai dizer que ele é a vinha verdadeira, a videira verdadeira. E Deus, o agricultor, que preparou o terreno, que plantou a vinha com cuidado, e mais uma vez a vinha não deu o seu fruto. Então Jesus vai dizer que o Pai é o agricultor e ele é a vinha. E ele vai dizer, todo ramo que está em mim, versículo 2, e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vamos aqui focar no ramo que produz. Eu não sou um entendedor de viticultura, né? Mas o pouco que a gente procura de informação sobre como se planta uma vinha, né? E como se cuida dela, já dá para a gente imaginar que tipo de cenário está sendo descrito por Jesus. A vinha, ela precisa ser podada, não é? Porque me parece, segundo o que eu li, os galhos mais fracos, se não forem podados, eles, de certa forma, impedem a videira de crescer com saúde e produzir bons cachos. Então a ideia aqui da plantação é que esses galhos mais frágeis sejam podados para que a videira cresça com vigor. Eu estava até vendo uns vídeos sobre isso, né? É bem interessante, dependendo da época do ano, em lugares diferentes, se faz de maneira diferente. Mas o princípio é este mesmo. Se você deixar ela crescer à vontade, o que vai acontecer é que todos os ramos, sejam eles os mais frágeis, os menos produtivos, vão, de certa forma, exaurir, né, a árvore em si. E ela não vai produzir o que ela poderia produzir com todo o seu potencial. Por isso é podado esses menores ramos. O que o texto está dizendo é que Deus ele é aquele que cuida da videira. E esses ramos, Jesus vai dizer, são vocês. Os discípulos de Jesus são os ramos que estão enxertados na videira. Eles produzem o que a videira produz. Eles são saudáveis segundo o vigor da videira. Eles são alimentados pela seiva da videira. E aí Jesus vai dizer alguma coisa bem interessante. Ele diz que o fruto, ou melhor, o ramo que não dá fruto, ele corta, mas o que dá fruto ele limpa. E a ideia de limpar é podar, para que produza algo muito mais belo, muito mais saudável, muito mais doce. Não é isso? E ele vai dizer assim no versículo 3: vós já estáis podados. É a mesma palavra aqui, né? Porque a minha versão está assim, no versículo 2. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o poda. Seria a ideia no grego. Aí ele vai dizer no 3, vós já estáis podados, né?
Então, os discípulos para quem Jesus fala já estão prontos para produzir. Eles já estão cuidados. Já foi feita a poda no tempo certo, da maneira certa. Pelo que a poda foi feita? Pela palavra que vos tenho falado. Que palavra? Essa aqui? Também. Mas todo o conteúdo ensinado por Jesus, todo o ensinamento da parte de Jesus, tudo que aconteceu até então no que tange a revelação do Filho de Deus. Ele se mostrou a eles. Ele realmente se revelou a eles. Realmente se revelou e realmente trouxe os discípulos para um conhecimento mais intenso do que é Deus, de quem era Deus. A gente lembra que a gente viu alguns estudos atrás, Jesus dizendo que ele e o Pai era um, e que se eles queriam ver o Pai era só olhar para ele. Então, a palavra de Jesus sim, há algo intercambiável entre a palavra ou aquilo que Jesus diz e quem Jesus é. É difícil você até fazer a separação, né? O Jesus histórico, como há aí nos estudos acadêmicos, né? Vamos estudar o Jesus histórico e sem levar em consideração o Jesus da fé. Isso é algo complicado, porque o Jesus histórico é o Jesus da fé, e ao mesmo tempo você não consegue separar a pessoa de Jesus dos ensinamentos de Jesus. Jesus é o Logos, ele é a palavra, ele é aquilo que Deus decidiu revelar ao homem quanto a sua pessoa. Então Jesus vai dizer: vocês já estão podados pela palavra que vos tenho falado, por tudo que eu revelei a vocês, por tudo que vocês têm tido conhecimento. Isso gerou em vocês um estado de frutificação plena. Amém? Amém. E aí ele vai dizer no versículo 4: permanecei em mim. Ele já disse isso no capítulo 14, né? E eu permanecerei em vós. Por quê? Porque o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. É óbvio que se o ramo não está plantado, né, nem que ele seja retirado de alguma outra vegetação e colocado ali para receber força, se ele não estiver na videira, ele não vai frutificar nada. Que galho sozinho frutifica alguma coisa, né? É o que Jesus está falando. Vocês precisam permanecer em mim. E o que significa permanecer em mim? Permanecer na palavra que vos tenho dito, não é isso? Nos ensinamentos, no que Jesus revelou aos discípulos, permanecer nele, permanecer firme, né? Não se afastar, não abandoná-lo, porque ele vai dizer: permanecer em mim, eu permanecerei em vós, porque o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Aí no versículo 5 aqui, só para finalizar essa divisãozinha aqui: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá. Aí está escrito o que na sua? Um pouquinho de fruto? Muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O galho sem a videira não produz, mas o galho na videira produz muito fruto. Jesus vai dizer isso de maneira, eu acho, mais esclarecedora no final da nossa conversa aqui. Mas o que eu posso dizer para você é: nós fomos chamados para produzir frutos, porque esse é o objetivo da videira. Mas, se eu posso salientar uma primeira parte da nossa conversa, há a necessidade da poda. Sempre haverá a necessidade da poda. Por quê? Porque se não houver a poda, nós não frutificaremos, assim como a videira não frutificará em toda a sua potencialidade. E eu sei que você entendeu isso, mas a pergunta fica: tá bom, mas o que é a poda? Hebreus vai tratar no capítulo 12 de algo muito semelhante, dizendo que Deus prova os seus filhos, que Deus exorta os seus filhos, que Deus muitas vezes precisa gerar em nós um estado de incômodo para que nós venhamos a produzir mais. Que Deus vai muitas vezes colocar-nos em situações que vai exigir mais confiança da nossa parte, que vai exigir mais esperança da nossa parte, que vai exigir mais paciência da nossa parte, que vai exigir mais convicção da nossa parte, para que nós venhamos a produzir mais, muitos frutos. Entende isso?
E eu sei que, eu não quero aqui, né, de maneira estoica dizer, nós passaremos por prova e vai ser bonito, porque vai dar fruto. Mas eu sei que não é assim. Mas o que eu gostaria de salientar é que a maneira de produção da vinha é justamente passar pela poda, e que nós precisamos ter maturidade para confiar em Deus nesse tempo, que parece ser um tempo, quem sabe, de desconforto, de sofrimento até, mas que é algo crucial para a nossa produção. E muitas vezes, se não for, né, as situações da vida que muitas vezes nos pegam de surpresa, né, e geram em nós realmente um lugar que a gente não gostaria de estar, e uma sensação que não é a melhor possível, eu posso dizer para você que se não for isso, e se sua vida está, não, mas comigo está tudo bem, pastor, não está acontecendo nada, não estou sendo provado por nada. Mas Jesus vai justamente dizer para os discípulos que a palavra que ele tem falado é também a tesoura da poda. Entende isso? Então, se no primeiro momento a gente pode ser provado para o nosso crescimento, e a gente precisa ser maduro para entender isso, né? Não é que Deus gosta de ver as pessoas sofrendo, né? Óbvio que não. Mas que em determinado tempo, por causa, quem sabe, do conforto que o ramo está sem produzir o que ele poderia produzir, porque ele poderia ser muito mais vistoso, poderia ser muito mais belo, poderia estar produzindo frutas muito mais doces, né? Muito mais... cachos muito mais vigorosos. Deus realmente vai ter que dar uma apertadinha para que a árvore venha a produzir o melhor possível. E se não for dessa forma, Jesus vai dizer, através da minha palavra, vocês já foram podados. E pode ser também que no segundo momento, Deus venha te cutucar, meu amigo, através dos ensinamentos, através da revelação de quem Jesus é, através do sermão do pastor, através do estudo bíblico lá no grupo que você faz parte, através da sua palavra, de certa forma, de maneira a ser usada como uma tesoura que poda as pessoas. Eu sei que isso incomoda mesmo, ouvir certas coisas, ler certas coisas, a gente de certa forma acaba pensando o que a gente mais gosta, para que fique um pouco mais confortável, mas isso não gera crescimento. E a gente precisa realmente abrir o coração, abrir o nosso sensor espiritual para tentar perceber o que é que Deus quer da gente para que a gente frutifique. Porque a zona de conforto pode não ser a melhor possível. E eu te digo algo, historicamente, né? Já devo ter citado isso algumas vezes aqui. Foi o período de perseguição que a igreja mais produziu. Historicamente. Os períodos de perseguição que mais vidas se converteram, nos períodos de perseguição que mais a igreja cresceu, que mais o evangelho foi pregado. Se você futucar um pouquinho a internet, você vai ver aqueles povos que têm dificuldade de cultuar, né, por causa da opressão política, por causa da religião do lugar onde ele faz parte. E quando eles têm, por exemplo, eu vi que todo mundo já deve ter visto esse vídeo, né? Chineses perseguidos recebendo Bíblia. Pô, cara, eles ficam, né, choram com a Bíblia na mão aqui, mas... Eu não vou fazer, né, o contraponto de dizer, não, a nossa sociedade, o Ocidente dá. Não é isso que eu quero. Mas é para realmente gerar em nós uma consciência de que, de repente, o lugar que nós estamos não é o melhor possível. Mas isso na mão de Deus é realmente algo potencial para que nós venhamos a ser crentes mais saudáveis. Ramos que mais frutificam. Ramos que realmente produzam frutos que alegrem o coração de Deus. E a gente precisa parar de, quem sabe, elevar as nossas vozes, né, ao alto para clamar pelo livramento do sofrimento, do estado de desconforto, ou seja lá o que for que incomode a gente, e começar a orar, Senhor, me ajuda a ser um ramo mais saudável. E se é isso que o Senhor quer, porque nada acontece na vida do crente se não for da permissão de Deus, e se é isso que o Senhor quer, que é através disso que eu cresça, que seja. Eu estou à disposição, eu quero crescer, eu quero frutificar. Isso muitas vezes vai exigir que você saia do seu lugar de conforto. Mas vai ser mais bonito. Entende isso? Isso que Jesus está falando aqui, eu acho que com todo o amor do mundo aqui. Pô, vamos lá, né? O que os discípulos vão encarar depois disso aqui? A gente sabe como eles foram perseguidos, né? Foram mortos. Mas Jesus está falando. Vai ter a poda, mas vai ser mais belo.
mas vai ser mais bonito, vai ser mais vistoso, mais vigoroso. Amém? Amém. Então, nesse primeiro momento, eu acho que o desejo de Deus para nós é que venhamos a produzir muito fruto. Muito fruto. E essa reflexão precisa ser feita por você. Numa escala de 1 a 10, vamos fazer esse exercício ridículo aqui que eu estou propondo para você, que isso é algo que não pode ser mensurado, e nós sabemos disso. Mas que tipo de ramo você é? É o que produz muito fruto? Você pode ser honesto com você mesmo, não precisa dizer nada para mim não. E olhar para a sua vida cristã e dizer, eu sou um ramo que Deus deve estar feliz. Vamos avançar, porque você tem um outro tipo de ramo aqui. E é o ramo que não produz nada, não é isso? O texto diz, versículo 1, na verdade ele já começa negativo, né? Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, desculpa, versículo 2. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele o corta. Porque se não dá fruto, não faz sentido estar lá. Esse ramo não é um ramo que está sendo podado para frutificar. É o ramo que não produz absolutamente nada. Ele não serve. E aí Jesus vai dizer que esse ramo ele é cortado no primeiro momento, né? Mas no versículo 6 ele diz assim, quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. A pergunta é, como é que pode um ramo estar conectado em Jesus e não produzir nada? É uma pergunta interessante. Como é que pode um ramo que está na videira e não produz? Alguns vão dizer, por exemplo, que esse ramo que está na videira e não produz é Israel, que não produziu. Só que aí, o que Jesus ilustra que fica estranho, porque ou ele é a videira ou Israel é a videira. Não dá para os dois serem a videira. Então, a videira é Jesus. E o ramo que não frutifica não pode ser Israel, porque Israel era a videira, que foi substituído pela videira verdadeira. Então, o que Jesus está dizendo, na verdade, é sobre seguidores, ou melhor, vou usar uma expressão aqui mais imparcial. Ramos que estão, de certa forma, conectados a ele, mas que não pertencem a ele, não produz, não é algo produtivo. Como, por exemplo, Judas. Porque Judas saiu dessa reunião. Vocês lembram, né? Isso aqui ainda é, depois do lava-pés, a refeição da Páscoa. Judas se levanta para trair Jesus. Então, provavelmente, a ilustração tem muito a ver com a pessoa de Judas, que embora fizesse parte do grupo dos 12, não produzia. Era um galho estranho ali, embora tivesse uma conexão, estava junto, mas não produzia nada. Por isso que ele é cortado da videira. E uma coisa que é interessante também nesse texto é que o fogo aqui, né, é, no Antigo Testamento, usado como juízo de Deus. Por que eu estou falando isso? Estou tirando da minha cabeça, mas se você abrir em Ezequiel 15, de 1 a 8, vamos abrir em Ezequiel? Ezequiel 15, de 1 a 8. Quem achou aí pode ler. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, como comparar uma videira com uma árvore? Acaso a madeira da videira é útil como a da árvore? Pode ser usada para fazer objetos, como ganchos para pendurar vasilhas e panelas? Não. Ela serve apenas como lenha, e mesmo assim queima depressa demais. As videiras são inúteis tanto antes como depois de serem lançadas no fogo. Assim diz o Senhor soberano: os habitantes de Jerusalém são como videiras que crescem no meio das árvores do bosque, porque são inúteis. Eu os lancei no fogo para serem queimados. E se escaparem de um fogo, providenciarei outro para os consumir. Quando eu me voltar contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Deixarei a terra desolada, pois meu povo foi infiel a mim. Eu, o Senhor soberano, falei. Amém? Amém. Eu
Eu poderia falar algumas coisas sobre isso aqui, ser extremamente negativo, porque o ponto é negativo. Quando eu falo negativo, eu falo positivo e negativo, né? Produz ou não produz. Você tem essa antítese ou antitese, que seja, que é o oposto, né? O antagônico. A videira que produz, a videira que não produz. O ramo que é podado, o ramo que é cortado. O ramo que frutifica, o ramo que é lançado no fogo. Poderia dizer algumas coisas, mas o que eu posso dizer para você com convicção é que não existe ramo que não produza se ele está inserido na videira. Não existe tal coisa. Todo ramo que está conectado na videira, todo crente que está em Cristo, todo crente em que Jesus está nele e ele está em Cristo, produz algum tipo de fruto. Produz algum tipo de fruto. Se você vive uma vida cristã há 45 anos, 50, 60, 70, 80 anos e não há frutos na sua vida, você é Judas. Entende isso? Não pode. Simplesmente não é possível. Todo ramo que está na videira produz. E ele pode produzir pouco, mas ele está sendo trabalhado para produzir muito. Mas não existe um ramo que esteja na videira que não produz. Não é possível que isso aconteça, porque o vigor da videira é o próprio Cristo, é a própria pessoa de Deus revelada aos homens. Portanto, se na nossa avaliação não há nada para que realmente seja percebido por nós como algo sendo produzido na nossa vida, fruto do Espírito Santo, fruto da ação de Deus, fruto do sobrenatural, por favor, você precisa realmente se converter, cair de joelhos diante do Senhor dos Senhores e se arrepender dos seus pecados, porque você não foi salvo ainda. Isso eu posso dizer. Você pode estar produzindo um pouquinho, seja uma uvinha lá, mas vai produzir mais, porque Deus está trabalhando na sua vida. Agora, você não tem nada seco, você não pertence a Cristo, você não se arrependeu verdadeiramente, você vive uma vida religiosa, mentirosa, hipócrita, como Judas. Entende isso? A necessidade realmente de produzir, ela não é uma necessidade fruto de uma consciência de produção. Não é a condição de estar em Cristo, eu tenho que produzir. Você vai sair daqui desse culto, você não tem que produzir alguma coisa. Caramba, o pastor falou, se eu não produzir, não é isso. Se você nasceu de novo, você vai produzir. Não tem jeito. Porque a videira é o próprio Jesus, e ele está dizendo, vocês vão dar muito fruto. Então, não é sobre performance, longe disso. É sobre ter nascido de novo e estar sendo trabalhado por Deus para que realmente a sua vida seja um belo de um jardim cheio de frutos do Espírito Santo. Amém? Amém. Mas se não tem nada e na sua autorreflexão aí ficou vazio o negócio, você precisa fazer uma coisa: se arrepender. Reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida, parar de viver uma vida religiosa mentirosa. Parar de gostar do Evangelho. É tão bonito as músicas. Não é sobre isso, caramba. É sobre o novo nascimento. É sobre estar em Cristo. É sobre ser transformado. Por isso que Jesus vai dizer: todo ramo que não está em mim é cortado e lançado fora. Por que lançado fora? Porque não serve. Não serve. E se não serve, não tem utilidade. É óbvio que eu posso extrapolar um pouquinho a metáfora, porque ele está falando para os apóstolos, né? Mas para dizer que todo aquele que é resistente à pessoa de Jesus vai sofrer o juízo de Deus. É uma parte que a gente não gosta muito, né? Eu me incomodo. Pregar sobre juízo para mim é difícil, me incomoda. Eu gosto de pregar sobre o amor. Eu prego uma beleza, né? Falo 40 minutos. Mas juízo é difícil, né? A minha língua trava. Mas eu vou ser bem honesto com você. O juízo de Deus virá sobre todo filho da desobediência. E eu acho que não é o lugar que você deveria estar. Acho que o lugar que você deveria estar é enxertado na videira, produzindo muito fruto. Sabe por quê? Por que tem que produzir fruto? Besteira. Eu vou dizer por quê. Eu não, né? João vai dizer. Descrevendo para nós aqui o discurso de Jesus. Ele diz assim no versículo 7. Se permanecerdes em mim
e as minhas palavras, percebe isso que sempre você está falando das minhas palavras, meus ensinamentos, minhas palavras, permanecer em vós, vai produzir e tal. Eu estou em vocês, vocês estão em mim. E óbvio, tem uma coisa mística aqui, né, no sentido de que Deus está habitando, fazendo morada no crente, como ele já falou, mas isso, de certa forma, é costurado pela palavra, não é? Pelos ensinamentos de Jesus. Posso aqui extrapolar pela doutrina, né, de Cristo. Ele disse, permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Isso aqui é interessante no texto. Pedi o que quiserdes e vos será concedido. Mas peraí, primeiro momento você olha e fala assim, o que isso tem a ver com o que ele estava falando? O que pedir o que quiser vai ser concedido com estar inserido na videira e produzir fruto? Porque Jesus já falou isso antes, né? Capítulo 14 ele termina falando isso, né? Então, o consenso é que o fruto que vai ser produzido tem uma conexão direta com a palavra que está neles e com o tipo de oração que esse frutificar gera. Cara, isso tem tudo a ver. E quem sabe seja uma grande falha nossa deixar o assunto oração como algo secundário. Porque se você está na videira, se a palavra de Deus está em você, se você é alguém que frutifica, a sua oração vai ser um diferencial. Porque eu falo do fruto, a gente pensa logo no que a gente pode produzir. Não, eu arrumei o som hoje com o pastor, né, Breno? Eu cheguei cedo ali, passei uma vassoura. A gente pensa logo nesse tipo de coisa, né? Braçal, ou não, preguei Jesus hoje lá, né, no trabalho. Fiz um solo na praça, se converteu mais de 1000, né? Mas tem tudo a ver com o tipo de oração que a gente faz, entende isso? Porque é através do que a gente leva para Deus, e a oração tem um elemento da adoração aqui, é através do que a gente fala com Deus, é através do que brota do nosso coração na direção de Deus, que de certa forma é o termômetro para que tipo de fruto nós estamos produzindo. Não sei se você entendeu, mas Jesus já falou que tudo que vocês pedirem, segundo a vontade de Deus, vai ser concedido. Ele volta a dizer isso aqui, porque a oração segundo a vontade de Deus é a oração que deseja que a vontade de Deus seja feita tanto na terra quanto no céu. A oração segundo a vontade de Deus é a oração que deseja que o reino de Deus venha. A oração segundo a vontade de Deus é uma oração desejosa de que os homens se convertam. A oração segundo o coração de Deus é uma oração que está em consonância com o coração de Deus. Por isso que tem tudo a ver com fruto. Não tem como nós sermos um cacho lindo e a nossa oração ser, qual a expressão, feia, seca, ausente de desejo de que a vontade de Deus seja feita de maneira plena. Entende isso? E aí a gente fica, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo, outro. E aquela oração que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que é o início da oração que Jesus ensina. O desejo realmente que o reino venha a ser estabelecido. Ou será que a gente não está orando assim porque, pode retardar um pouquinho esse reino aí, porque aqui está tão bom, né? As coisas estão tão legais assim do jeito que estão, enquanto as pessoas perecem, estão sendo condenadas ao inferno, estão morrendo, padecendo sofrimento, mas a minha situação está legal, né? Isso não é a oração de quem está produzindo o fruto, isso não é a oração de quem realmente vive uma vida madura no relacionamento com Jesus. A oração daquele que frutifica é a oração que realmente eleva a Deus aquilo que é da vontade de Deus, porque ele se preocupa com isso. E Jesus vai dizer, porque é através disso, versículo 8, que meu Pai é glorificado. Sabe como Deus é glorificado? Não que Deus dependa disso para ser glorificado, óbvio, toda a glória pertence a Ele. Mas sabe como a gente glorifica a Deus? Já pensou nisso? A maneira de você glorificar a Deus, segundo os ensinamentos de Jesus, é através da sua oração e do fruto que está sendo produzido, cuja oração é o termômetro da maturidade que está sendo gerada em você. Ele vai dizer assim, vou ler o 7 e o 8 para você pegar aqui o fluxo. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi, a oração, né?
o que quiserdes, segundo a vontade do Pai, é o que ele fala no 14, no capítulo 14, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto. Você quer glorificar Deus? Ele é glorificado quando nós damos muito fruto. Quando a nossa oração é um desejo ardente de que a vontade de Deus seja feita. Na nossa vida, inclusive. Senhor, eu quero produzir muito fruto. Eu sei que vai ter que ter poda. Eu sei que muitas vezes eu estaciono. Eu sei que eu fico estagnado. Eu sei que o lugar onde eu estou está de certa forma confortável. Mas produzam, Pai. Quem tem coragem, né? De falar assim, cara, eu não sou um hipócrita. Eu vou confessar para vocês. Eu tenho medo, né? Medo. Por quê? Vai que Deus atende, né? Pai, eu quero produzir. Aí, é? Então vamos lá, né? Vamos começar a trabalhar. E aí, a gente estava conversando essa semana sobre como eram as professoras antigamente, né? Aí eu lembrei de quando eu estudava, era criança. A minha professora me pegava pela orelha, né? Torcia aqui, ó. Vem cá. E ia na frente de todo mundo aqui, ó, de cara para a parede. Você pode achar isso terrível, né? Mas aí eles faziam, né? Hoje em dia não pode mais. Não pode nem dar um tapinha que dá problema. E eu não estou aqui fazendo apologética de nada. Só narrando uma realidade. Mas era assim que eu aprendia. Não era? Torcidinha na orelha, meu amigo, resolvia coisa na minha vida que você não sabe. E se Deus realmente tem o desejo de que nós venhamos a crescer como filhos, uma puxadinha de orelha vai eventualmente acontecer. E a gente precisa orar por isso. Porque eu sei, como pai, assim como muitos aqui, que muitas vezes os nossos filhos não sabem o que fazer. Embora eles não digam com as palavras, eles desejam ser corrigidos por nós, serem corrigidos por nós. Você sabe isso? Já percebeu isso? Quando seu filho começa a fazer errado várias vezes, embora ele não saiba dizer, mas ele deseja ser corrigido. Para que ele melhore, para que ele seja alguém melhor, para que ele aprenda, para que ele cresça. E se ele pudesse, porque são crianças, né? Dizer, ele diria: Pai, me corrija, por favor. Essa deve ser a nossa oração. Pai, me corrija. Me ajude a ser um ramo da oliveira que frutifique para a tua glória, para a tua honra. E que a minha oração seja um termômetro de que realmente eu desejo que o teu nome seja glorificado. É isso. Mas e se eu não for um ramo? Aí não é comigo, eu não sei da vida de ninguém aqui. Mas o que eu sei é que o desejo de Deus para nós é que venhamos a ser galhos da videira saudáveis, que produzam exponencialmente frutos, muitos frutos, para a glória de Deus. Amém?